Boa noite, pessoal! Então, hoje é mais uma da série Na Percepção dos Alunos, né, que tem como objetivo explicar um pouquinho dos cursos da USPAS para vocês. Então, hoje vai ser o curso Informática Biomédica e eu vou começar a chamar os nossos participantes da noite. Então, esperem um pouquinho. Não sei bem como que faz para solicitar o convite, mas espero que eu esteja fazendo certo. Oi, pessoal! Oi, boa noite, Opa, uma das Camila. nossas convidadas já chegou. Boa Certo. noite. Vamos Boa só noite. aguardar um pouquinho pro Guilherme chegar. Vou me certificar que eu convidei, né, pessoal? Convidei. Então, gente, boa noite. A gente está aqui para fazer mais uma série, mais um episódio da nossa série Na Percepção dos Alunos, né? Que tem como intuito apresentar os cursos da USPAS para vocês. Então, hoje a gente vai apresentar o curso de Informática Biomédica. Eu sou a Camila, então uma das nossas convidadas já chegou. E enquanto a gente espera, eu acho que ela já pode começar se apresentando um pouquinho pra gente. Oi, pessoal, então, boa noite. Eu sou a Juliana Severo. Atualmente, então, eu estou entre o terceiro e o quarto ano do curso de Informática Biomédica. E estou bem feliz de estar aqui. A gente vai comentar um pouquinho de como é que é o curso, como é que é em relação ao currículo e tirar umas dúvidas também, tanto para o pessoal que está entrando agora no curso, quanto as pessoas que têm interesse em saber um pouco mais. Certo. Opa! Chegou! Opa, tudo bem, pessoal? Tudo certo. Do- A gente já estava se apresentando um pouquinho, então pode se apresentar pra gente, Guilherme. Ah, já foi? Sou eu? Sim. Sim. Então tá, pessoal, eu sou o Guilherme. Eu tô no quarto ano de curso, no penúltimo semestre. Eu entrei em 2018 e eu não sei como é que a gente tá se apresentando, o que mais. Basicamente É isso que eu isso, pode falei. fazer. É, exatamente. Pode comentar também se vocês fazem mais alguma coisa, além, alguma outra atividade, além da faculdade. Fazem? Então, quando eu iniciei a faculdade, eu foquei um pouquinho mais em ter algumas experiências mais acadêmicas, então eu voltei um pouquinho mais pro lado da pesquisa. E aí agora que eu tô indo mais pro final do curso, eu tô fazendo estágio extracurricular, não obrigatório, que para ter uma experiência mais voltada para a área da TI. Legal. E na verdade, essa já é minha segunda graduação, já sou formado em biomedicina. Então eu entrei junto com um curso de doutorado também, eu faço os dois ao mesmo tempo. Então também Legal. tô na área da pesquisa. Uhum. Então, como a gente estava conversando antes, né? A ideia da live é explicar um pouquinho mais sobre o curso de vocês, para também aproximar um pouquinho mais a gente dos bichos e os veteranos, né? Considerando que a pandemia às vezes deixa a gente um pouquinho mais distante um do outro. Então, o NAP ele teve essa iniciativa de unir um pouquinho mais a gente, então tirar um pouquinho as dúvidas das pessoas também que tiverem e unir os alunos no geral, né? Então, nosso primeiro assunto que eu pensei em conversar com vocês seria o que vocês aprendem no curso de informática biomédica, né? Qual o objetivo do curso? Eu queria que vocês explicassem um pouquinho melhor isso pra gente. Vai, Ju, Podem valeu, tu. começar. Também começo. Então, o nosso curso ele tem basicamente duas ênfases. A gente tem as cadeiras mais voltadas para informática em saúde e também as cadeiras voltadas mais para bioinformática. E a partir disso, então, durante o curso, a gente vê cadeiras que estão voltadas tanto para o lado das ciências biológicas, da área da saúde, quanto mais voltadas para a área da TI. Então, a gente. E também a Deu gente uma acaba vendo travadinha aqui só pra alguns. mim. Ah, não, aqui também. Também? Tá, Tá. Voltou? Voltou? Voltou. Também. voltou. Então, basicamente, a gente tem essas cadeiras mais introdutórias que focam nos núcleos de cada uma dessas áreas, e a partir disso, nos últimos anos do curso, a gente tem cadeiras que são voltadas a mesclar essas áreas para que então a gente consiga ter uma formação que tenha um embasamento necessário para cada uma dessas duas áreas de atuação que a gente tem com o curso.
Uhum. Tem alguma coisa a acrescentar pra gente, Guilherme? Tu achou a explicação fenomenal. Não, perfeito. Só reforçar mesmo, um curso bem interdisciplinar, multidisciplinar, né? São essas duas áreas unidas no final pela computação, né? Que são duas áreas, na verdade, bem diferentes, né? Dentro do mesmo curso. Sim, sim. E o que vocês acham, assim, na opinião de vocês, que um aluno ele deve saber ou que ele deve se preparar ao entrar nesse curso? Olha, eu acho que tem que ter interesse, tem que ter interesses bem, que não são comuns, né? Tu ter junto, tem realmente gostar das duas áreas, né? Não adianta só gostar da área de TI, de tecnologia, nem só das biológicas ou ciências biomédicas, né? É um curso que ele junta as duas coisas, então tem que ter aquela pontinha de interesse, principalmente na estudar a saúde humana, né? Estudar a área das ciências biológicas e biomédicas, mas fazendo uso tem que gostar de programar, tem interesse nesse tipo de coisa, né? Tem que ter um interesse mútuo aí nas duas áreas. Isso. E complementando o que o Guilherme apontou em relação a isso, eu acho que vem em relação a ter um interesse sobre essas áreas, não necessariamente ter um embasamento, algo do tipo. Claro que acaba auxiliando no desenvolvimento no início do curso, mas as cadeiras realmente elas começam de uma forma introdutória. Então, acaba que se uma pessoa, por exemplo, ela acabou nunca teve contato com programação, algo do tipo, é algo que a gente começa a ver no curso. E as experiências que a gente acaba tendo durante o percurso acabam nos proporcionando esse conhecimento. Então, é algo que a pessoa, se ela realmente tem interesse, ela pode tentar, mesmo não tendo nenhuma base inicial. Uhum. Interessante, né? Vocês comentaram bastante sobre o curso abranger de diferentes áreas, né? E como é que foi para vocês, assim? Vocês entraram, vocês já sabiam dessas informações? Vocês gostavam dessas duas áreas? Então, falando um pouquinho da minha experiência, eu vim do ensino técnico, que no caso integrado ao médio, que focava ali principalmente na área da informática em si. E aí eu comecei a cogitar se eu iria, depois de finalizar o técnico, se eu iria para a área da saúde, se eu iria para a área da TI, eu estava naquela dúvida. E aí eu pensei que seria interessante ir para esse curso, que no caso eu já conhecia um amigo meu que já tinha entrado. E a partir de uma conversa com ele, eu comecei a perceber que era realmente uma possibilidade para mim seguir nele. E assim, eu acabei resolvendo cursar informática biomédica por ter esse interesse nessas duas áreas. E eu acabei achando que era uma oportunidade interessante de conseguir ver realmente a TI aplicada para uma área específica e mais aprofundada, que era algo que eu não tinha visto ainda no técnico. Eu já vim do completo oposto, né? Eu vim da minha formação toda na área de ciências da saúde. E, e o curso nem existia na época que eu fiz o primeiro vestibular, né? Fiz biomedicina, não existia ciências, não existia informática biomédica, foi existir em 2015, foi quando eu me formei. Teria me poupado muito trabalho ter feito direto, se existisse, teria sido muito bom. Tanto que eu vejo que tem muita gente que já tem uma segunda graduação e acaba entrando no curso. Né? Eu acho que comigo, no meu ano, foram 6 alunos já por vestibular, por ingresso diplomado, e outros alunos entram mesmo fazendo o Enem, já tendo uma formação, mas que acabam, né, depois de ter já uma formação, algo, começam a entrar em contato com a área da tecnologia e ver no curso uma nova possibilidade, né, tanto de mudar um pouco de rumo de carreira, ou até trazer, né, junto da sua formação, toda a base e complementar com o curso. Né? Então, eu acho que é um curso que ele abraça várias pessoas. Uhum. Então, a Ju já tinha comentado com a gente um pouquinho sobre como que é dividido, né? Mas eu queria que vocês explicassem um pouquinho melhor sobre como o curso é dividido, né? Considerando que ele abrange essas diferentes áreas, como a gente já comentou. Então, podem explicar um pouquinho melhor sobre como é dividido, também como é a carga horária, como é que vocês entendem, né, sobre a demanda de estudos. Pode começar. Tá. Ficou naquela dúvida se eu começo. Eu vou começar a direcionar as minhas perguntas. Pode ser. Pode ser. Guilherme. Tá. Então, bom, como a Ju falou então no início, né, a gente tem a área da
da informática em saúde e da bioinformática. A área da informática em saúde, eu acho que ela está desde o início no curso, né? São as disciplinas básicas, enfim, bom, tem todas as básicas mesmo, básicas de saúde e básicas da área de tecnologia, mas já a informática em saúde, ela começa a ser um contato já desde o começo, vai desde o começo até o final do curso. Acho que talvez seja a área mais presente, que é essa área de estudo enfim, de saúde humana, que tem epidemiologia, processamento de imagens médicas, sistemas da informação voltados para a saúde. É a área mais quando a gente pensa em saúde humana e computação, é a área que vem uma ideia mais clara. Já a bioinformática, que é esse estudo, né, mais ligado à área da biologia molecular, das bases de dados biológicos, né, da parte de algoritmos e manipulação de dados biológicos, ela acaba, eu acho que na visão da maioria dos alunos, acaba vindo um pouco tarde até no curso. Ela vem mais lá para o... Quando é que é bioinformática, Ju? É tipo terceiro ano? Terceiro ano, acho que começo do É no terceiro. terceiro ano só de curso. Então, claro, tem toda a base antes que precisa, né? Base de biologia molecular, base de genética, mas o contato com bioinformática acaba ficando mais para os anos finais. Então tem esses poréns, assim, nas duas abordagens que a gente tem dentro do curso. Acho que complementando o que o Guilherme falou, acaba que as experiências extracurriculares que a gente vai fazendo durante o curso acabam nos direcionando um pouco mais para algumas áreas ou para outras. Então, normalmente, se tu tem mais algum interesse ali na parte de informática em saúde, tu acaba conseguindo ter um pouco mais de contato para uma determinada área, se tu tem interesse de desenvolver mais aplicativos para a área da saúde, algo do tipo, mais voltados para essa parte, ou se tu tem interesse em bioinformática e tu sabe que a gente acaba vendo um pouco mais nos anos finais, tem as possibilidades de fazer alguma iniciação científica antes para ter uma ideia assim em relação à área. Então é bem interessante isso. Entendi. E em relação à carga horária, como é que vocês entendem sobre a demanda de estudos? Ju. Eu diria que nos 2 primeiros anos é mais pesado, assim, em relação a isso. Nosso curso, no caso, no momento ele é integral, então as nossas cadeiras foram principalmente no período da tarde e no período da noite. E assim, em relação à demanda de estudos, acho que também varia um pouco em relação a o que a pessoa já tem de experiências anteriores, assim. Eu sinto que, por exemplo, para mim, a parte da programação, como eu já tinha um pouco de contato antes, foi algo um pouco mais tranquilo. E em relação à parte mais aplicada na parte biológica, na parte da área da saúde, foi um pouco mais complicado para mim. Em relação à parte relacionada também a cálculo e tudo, que era algo que eu não tinha tantas experiências anteriores. E aí eu senti que foi um pouquinho mais de demanda. E acredito que para o Guilherme provavelmente foi o inverso em relação à parte biológica. E acredito que é isso, acho que depende muito da forma como a pessoa formou assim, a sua experiência anterior, acadêmica e tudo, ou profissional. E acho que no mais é isso, assim, em relação ao currículo. Acho que varia bastante. E também uma coisa, assim, em relação à parte de estudo, acredito que sempre que auxilia muito é que muitas vezes eu acho o curso bem unido em relação a ter o apoio de alguns colegas quando tu acaba precisando de algum apoio em relação à monitoria, coisas do tipo, e tu precisa ter uma ideia melhor de como são algumas cadeiras, então isso acaba nos auxiliando bastante durante o percurso. Interessante, né? Tu comentou algo super interessante, que de certa maneira realmente, né? Depende muito da carga que a própria pessoa tem, né? Então, isso vai depender, a demanda de estudos e tudo mais, vai depender do que a pessoa já conhece, de qual experiência ela já tem, de qual conhecimento ela já tem. E como tu comentou, pro Gui talvez seja totalmente o contrário da tua experiência. Então, tu podia compartilhar um pouquinho da tua experiência com a gente, Gui? Claro, realmente foi bem diferente, né? Ele falou. Né? Até porque eu pude aproveitar muitas cadeiras, né, das áreas biológicas, assim, com o resto do pessoal que também entrou já formado das áreas biológicas, a gente consegue as cadeiras iniciais ali do curso, então a gente acaba aproveitando muito. Mas em relação de carga horária e demanda, é um curso que tem uma carga horária bem pesada, né? Então são muitas cadeiras por semestre.
e são demandas diferentes, né? Então, tem unir a parte biológica e a parte da tecnologia faz com que tu precise saber muitas coisas diferentes e que tu passe muito trabalho, né? Nas duas áreas, às vezes. Então, tu acordas estudando anatomia, biologia celular, vai dormir programando alguma coisa, fazendo uma coisa de banco de dados. Né? Então, precisa ser bem multitarefa e realmente depende muito do que cada um já sabe e como cada um acaba escolhendo, né, as suas cadeiras e remanejar os horários, enfim, porque a gente sabe que acaba apertando para muita gente, né? Tem o curso integral, tem que fazer estágio, tem que fazer horas complementares, então cada um acaba tendo um desafio diferente. Sim, Mas a com carga certeza. horária é bem compreensível, assim, bem grande. E em relação a trabalhar e estudar, vocês acham que seria possível no curso de vocês? Vocês conhecem alguém que consegue? Como é que é? Em relação a isso, falando um pouco da minha experiência, eu, nos primeiros anos do curso, eu optei mais para fazer umas participações em pesquisas, em laboratórios, coisas mais voltadas para isso que me demandavam um pouco menos de carga horária, porque era um período que eu estava fazendo mais cadeiras. Então, acaba que nesse momento, no período onde eu estou do curso, eu já consigo fazer uma quantidade menor. E a partir disso, organizando os meus horários, eu já consigo fazer estágio. E aí acabo conseguindo conciliar. Então, da minha experiência, assim, eu vi que no início do curso eu sentia que realmente acabava não conseguindo conciliar pela questão de começar as aulas às vezes bem cedo na tarde, coisas do tipo, acabava que ficava um pouco mais fácil de conciliar com algo mais voltado para pesquisa, que é algo que muitas vezes tu consegue fazer só no período da manhã e não todos os dias da semana. Então acabava sendo uma experiência que eu conseguia ter. E agora eu tô conseguindo ter uma experiência mais voltada para estágio, o que tá sendo bem bom. Hum, que legal, que bom, né? De certa maneira, então, aos poucos dá para ir flexibilizando um pouquinho. E para ti, Gui? Para mim também é uma situação um pouco diferente, né? Como eu já tinha, eu tô fazendo a pós-graduação, enfim, é o meu trabalho, né? É minha Uhum. bolsa, meu trabalho de pesquisa, como ah, análogo a uma iniciação científica, né? Um trabalho de pesquisa, então, que eu concilio. Que nem a Ju falou, a parte da pesquisa tem, às vezes, uma flexibilidade maior, que a gente consegue jogar, né? Poder fazer de manhã, poder fazer algumas coisas em casa, a gente observa, né, com os colegas, principalmente, né, o pessoal fazendo estágios mais enfim, no mercado, né, na indústria, acaba puxando bastante na rotina, né? Então o pessoal tem que começar, às vezes, na época do presencial também era talvez pior, talvez melhor em alguns aspectos, mas começava cedo, como a Ju falou, o fato da nossa aula, às vezes, começar 1 da tarde, eu lembro que prejudicava muita gente, né? Então muitos colegas faziam estágio, tinham que chegar correndo, chegava atrasado, chegava sem almoçar, né? Sempre tinha o pedido de que, poxa, se pudesse organizar as disciplinas para começar mais tarde, começar às 2 da tarde, né? Isso ajudava muito os colegas, né? Uhum. Porque o pessoal tem que fazer estágio, enfim, não só pela questão das horas, né? Pela questão da remuneração e aprender fora do curso também é muito importante, né? Complementar a nossa formação. Então é um outro desafio, né? Conseguir conciliar tudo junto para a maioria dos alunos é bem complicado. E em relação a, a maneira que se relaciona assim entre turmas, entre os professores, a Ju comentou um pouquinho sobre o apoio que de certa maneira ela sente que recebe. E como é que vocês veem isso no geral, assim, Ju? Eu acho que eu acho que varia bastante em relação às áreas dos professores. Tem alguns professores que são mais focados no nosso curso. Então, professores que dão umas cadeiras voltadas para programação, como no caso, são. Acabam tendo o contato mais ali relacionado com o nosso curso, mas com alguns outros ali da UFSPA. Eles são um pouco mais próximos, a gente consegue ter um pouco mais de diálogo e, assim, ter um pouco mais de apoio. E também em relação com os outros professores, acaba tendo, assim, em relação às cadeiras e tudo, a gente acaba tendo uma boa relação no geral. E como é que é a tua experiência, Gui?
Acho bem, bem importante o que a Ju falou, né, dos professores que são mais do curso, né, que nos acompanha a trajetória dos alunos em anos diferentes, né, tem professores que dão uma cadeira de programação aqui, outra no próximo semestre, continuações, dão mais de uma disciplina. Isso realmente acaba criando um vínculo, né, entre os alunos e os docentes, que a gente realmente não tem, né, nos cursos mais enfim, disciplinas ofertadas assim, de outros departamentos que são mais pontuais ou que são gerais para todos os cursos, a gente não tem essa conexão, né? Acaba até prejudicando, porque a gente às vezes não conhece, talvez o trabalho do professor pode ser uma oportunidade interessante de estágio, de iniciação científica, mas realmente eu sinto que a gente não tem às vezes essa conexão com outros professores. Em relação entre turmas, bom, na época do presencial acho que era bem tranquilo, até porque é um curso que depois até que foi flexibilizado a questão da semestralização, né, acabou misturando bastante as turmas. Então é veterano com bicho, enfim, acaba juntando todo mundo em algumas disciplinas chaves. Então permitia uma interação maior, né, entre anos diferentes e sempre acho que bem amigável, bem tranquilo. Entendi. Que legal. E vocês comentaram até um pouquinho sobre os estágios de vocês, né? Eu queria saber, vocês comentaram sobre essas ênfases diferentes, essas áreas diferentes. Então eu queria saber se vocês consideram, como é que vocês consideram, se tem bastante opção para a área de vocês, se é mais difícil de encontrar. Gui. Eu esqueço de falar antes, né? Tem que A gente fica iniciar. se olhando, vai quem. Aí todo mundo. Bom, eu não fiz estágio extracurricular, né? Nem cheguei a procurar. Na época eu estou fazendo um estágio obrigatório, só agora. Uhum. Mas a minha percepção é que não existem tantas opções assim. Foi o Gui que caiu? Eu acho que eu caí também. Oi, Mas voltei. voltei? Voltou, Gui. Quem foi que caiu? Todos caímos, Gui. Pelo que Todos eu entendi, caímos. todos Bem. caímos. Então, a gente não ouviu nadinha do que tu respondeu. Tá bom. Vou retomando então. Eu falei que na minha percepção, né, como eu não cheguei a procurar estágios extracurriculares, né, só faço o meu obrigatório agora. Mas o que eu noto é que não existem tantas opções assim para conseguir estágio, até porque é um curso muito novo, né? São 2 turmas formadas, é o único curso no Rio Grande do Sul, né? Existiria uma demanda, acho que existiria, né? Porto Alegre é uma cidade que tem inúmeros hospitais, clínicas, complexos hospitalares, universidades federais, então laboratórios de pesquisa, enfim, tem muita coisa. Acho que, né, por ser um curso novo, enfim, não tem muita inserção. Estágios, eu acho que na área de TI tem bastante, o pessoal consegue fazer, aproveitar, né, ser bem remunerado por isso. Oportunidades de iniciação científica existem, com bolsa mais complicado, né, ultimamente um corte bem grande de recursos. Mas, o que eu ia dizer? Eu acho que é mais nesse sentido, assim, acho que teria potencial, né, mas eu acho que a gente acaba tendo algumas dificuldades, sim, na hora de procurar um estágio que seja da área mesmo, de informática biomédica. Até porque a bioinformática, ela é basicamente, né, no nosso país, ela é nas instituições de pesquisa pública, né, na universidade, onde tem algumas coisas, tem de biotecnologia que o bioinformata poderia se inserir, mas acho que são oportunidades bem escassas ainda. Entendi. Então, de certa maneira, pelo que eu entendi, é um curso que está em crescimento ainda, certo? E uma dúvida, antes da Ju compartilhar a experiência dela com a gente, eu queria entender um pouquinho melhor. Vocês falaram bastante sobre essas ênfases, essas áreas diferentes. Então, pelo que eu entendi, tem por exemplo, alguns estágios que são mais com ênfase na informática e outros são assim, mais ou menos assim como funciona? Ou eu entendi errado? Não, é essa a isso? ideia mesmo. Não chega a ser ênfase que nem, por exemplo, os cursos de farmácia tem, né? Que tem
uma base curricular em comum e depois fazem ênfase em si. A gente tem as ênfases, né, no eixo de disciplinas e no final no TCC e no estágio, né, que a gente tem que escolher se informática, saúde ou bioinformática, né, em cada um deles. Entendi. Então pode contar um pouquinho pra gente a tua experiência, Ju. Bem, acho que em relação à minha experiência, acaba permeando bem o que o Guilherme já mencionou em relação a acaba que o curso, como ele é bem recente aqui em Porto Alegre, ele acaba tendo algumas experiências que são. Voltou, acho que voltou. Acaba que as nossas experiências normalmente acontecem de, por exemplo, se a gente começa a fazer alguma iniciação de científico no laboratório, muitas vezes nós somos os primeiros alunos de informática biomédica que estão participando, às vezes, porque acaba tendo. Normalmente são laboratórios, se tu vai mais pro lado da bioinformática, são laboratórios que normalmente recebem as pessoas mais com ênfase na biologia molecular ou em áreas desse tipo. E acaba que vai tendo a inserção dos alunos, e com o passar do tempo a gente vê que está aumentando o número de oportunidades, assim, principalmente para essa inserção dos alunos. Então, no caso, tanto em hospitais, coisas do tipo, a gente vê que está aumentando um pouco e que a partir do momento que os alunos acabam tendo mais essas experiências, a gente acaba encontrando mais oportunidades e o curso acaba sendo um pouco mais conhecido. Mas realmente, como são nós temos 2 turmas formadas, acaba que é algo bem inicial. E como o Guilherme já comentou também, além dessa parte mais relacionada às 2 ênfases do curso, mas pro lado de informática em saúde e pro lado de bioinformática, tem alguns colegas que acabam fazendo estágio não obrigatório voltado só para a área da TI, que é algo que normalmente as pessoas acabam fazendo para ter um pouco mais de conhecimento técnico voltado só para a área da programação, o que também é uma possibilidade dentro da área do curso. Entendi. E vocês comentaram agora, a gente já estava conversando um pouquinho sobre essas atividades extracurriculares. E eu queria saber o que vocês consideram, quais atividades vocês consideram que poderiam ser úteis na formação de vocês. Também queria saber qual a quantidade de horas que vocês precisam fazer, horas complementares, no caso. Tá. Em relação às atividades, eu acredito que atividades que eu considero bem importantes, assim, que no caso da minha formação que eu fiz até agora, eu gostei bastante de ter participado de liga acadêmica. Eu acho que eu continuo participando agora no período de ensino remoto e acaba que eu tenho um contato ali com os colegas e tudo, e a gente tem esse vínculo, e eu acho que é importante, e principalmente para as pessoas que estão no começo do curso, eu acho que é bem interessante, porque tu acaba tendo os seus primeiros contatos com os colegas do curso e também com colegas de outros cursos que são tanto da UFSP quanto de outras universidades, e isso acaba te dando mais possibilidades de compreender, tanto seja uma liga acadêmica voltada para a área do nosso curso, ou quanto as ligas acadêmicas que são voltadas para as outras áreas também. E isso é bem interessante, porque acaba que o aluno da informática biomédica consegue ter esse contato dentro das ligas acadêmicas e acaba conseguindo ter essa visão mais voltada para o lado da informática e acaba sendo bem interessante. E eu também acabei tendo experiências mais voltadas. Eu acabei fazendo várias coisas aleatórias, eu acho, em resumo, mas eu acabei passando por iniciação científica, iniciação da ciência, e acho que todas elas acabaram contribuindo um pouquinho. E acho que é bem importante quando a pessoa entra no curso realmente ter essa visão geral dessas experiências e realmente passar e testar, assim, em relação às áreas, seja mais voltada para a área da TI, seja mais voltada para coisas voltadas para pesquisa, mais voltadas para a bioinformática. Eu acho que é bem interessante durante o período do curso realmente experimentar as áreas, para que assim, no final do curso tu tenha tido uma experiência em geral e consiga agregar para as diferentes áreas que o nosso curso tem. Interessante. E tu, Gui? Eu concordo com a Juliana. Para mim foi a parte de pesquisa, né? Eu acho que é fundamental também para quem quer seguir em bioinformática. Eu acho que é um caminho mais lógico para aprender se inserir em algum laboratório, né? Que é onde está acontecendo a grande parte da pesquisa em bioinformática. Eu acabei fazendo uma monitoria
também. Para mim foi bem interessante, pude, né, ter um contato maior com os alunos, fazer alguns objetos de aprendizagem, enfim, fazer materiais didáticos. Para mim foi bem interessante. E o nosso curso também tem a parte, né, bem boa, que tem muito curso online, tem gratuito que dá certificado, alguns são pagos, enfim, mas que dão certificado, e que isso também conta, né, nas nossas horas complementares. Tem um pequeno item para usar isso aí também. Então a gente está sempre fazendo, né, a gente está sempre aprendendo, tem que aprender alguma tecnologia, aprender alguma coisa, está fazendo um cursinho online ali para aprender a programar alguma coisa. Então quando tem certificado é muito bom, a gente pode usar para isso aí também. E com certeza, claro, o estágio extracurricular, né? Realmente é para aprender, né, bastante, e dar umas boas horas também. Muito bom para nós. Então, realmente é um curso que abrange diferentes áreas, assim, quanto mais vocês falam, mais eu vou entendendo mais sobre essas áreas diferentes, e o quanto vocês dois também ajudou, o quanto vocês terem conhecimentos em diferentes áreas, né, enquanto isso pode ser uma dica legal para o pessoal, assim, de certa maneira, né, como a Ju disse, sobre estar mais atento a aprender diferentes áreas, e chegar no curso já pensando em ser multitarefa, como o Gui tinha comentado, né? E acho que a gente está caminhando para o nosso fim, e então eu queria que vocês falassem, que a gente conversasse um pouquinho mais sobre as dicas que vocês pensam em dar para as pessoas que estão entrando no curso agora. Começando assim em relação a dicas, eu acho que o principal para uma pessoa que tem interesse em cursar o curso de informática biomédica é realmente olhar a grade curricular, pensar um pouco em relação a tanto os horários das cadeiras, em relação à estrutura da universidade. Acho que isso são tudo pontos que podem ser levados em conta, que precisam ser pensados quando a pessoa tem interesse nessas áreas. E para uma pessoa que já está no curso, eu acho que é bem interessante focar muito em trabalhar nessas bases, nessas áreas básicas que a gente tem. Focar ali, por exemplo, na área, se a pessoa está agora tendo as cadeiras de programação, as iniciais, focar nos conhecimentos básicos, focar na parte de lógica, eu acho que é muito importante e acaba auxiliando bastante durante o decorrer do curso e também quando vai ter alguma experiência fora. E, no mais, assim, eu acho que é sempre a pessoa estar tentando realmente se atualizar e ao mesmo tempo auxiliar uns aos outros quando tá dentro do curso. Acho que isso é bem importante, faz muita diferença. Porque às vezes tu acaba tendo o mesmo conhecimento que nem a gente conversou, que eu e o Guilherme a gente acaba tendo áreas diferentes, assim, mais de expertise. E acaba que com essa troca a gente consegue se auxiliar bastante nas áreas e acaba que nos auxilia tanto na formação quanto nas nossas experiências. E quais são as tuas dicas? Eu acho que para complementar, acho que para qualquer etapa do curso, de iniciante ao final, ler o plano pedagógico do curso. É algo que clareia muitas dúvidas que a gente tem, principalmente no início, ou até antes de ingressar no curso. Está lá no site, está na página da Infobio, o projeto pedagógico. Muitas dúvidas que a gente tem: por que eu tenho essa cadeira aqui? De onde é que veio isso? Lá está explicado, né? É o documento que dá base para como foi pensado o curso. Então ele explica muita coisa. Explica a história da informática biomédica no país, da inserção da UFSPA. Então explica muita coisa. Para quem está no início, é um documento que vale a pena ler, né? Para aprender de onde veio o curso, qual que é a ideia do curso, qual que é o perfil que foi pensado para o profissional do curso. Então muitas dúvidas acabam sendo clareadas quando a gente entende isso. Fora, claro, buscar o conhecimento fora da universidade, né? É complicado porque a nossa carga horária é absurda, é bizarra, mas sempre que puder, né, tá aprendendo, aproveitar, e pelo menos agora os congressos, alguns são online, alguns eventos são online, são um pouco mais acessíveis. Então, ver palestras, ver eventos, fazer algum curso de programação fora, né, se tem alguma dificuldade, se quer aprender uma tecnologia nova, porque o curso ele não vai ensinar tudo, né?
Ele nos ensinando, nos dá uma base, enfim, nos dá um bom caminho, mas a gente não consegue abordar tudo, muito menos em termos de tecnologia. Então, buscar isso, né, fora do ambiente da universidade, eu acho que pode ajudar muita gente, principalmente quem está no início, quem tem alguma dificuldade a mais em alguma área específica. E para quem está mais no final é cuidar das horas complementares, né, se manter organizado, pensar no TCC com antecedência, pensar no estágio obrigatório com antecedência, né, são documentos, são combinações, a gente tem que ir atrás de bastante coisa e no final, né, não deixar isso para a última hora, né, que a gente precisa disso para se formar também, então tem que estar sempre atento. Sim, eu acho que só dando uma complementada, outra coisa que eu acho que é bem importante para qualquer pessoa do curso é em relação a, como o Negrini comentou, em relação à parte da carga horária, às vezes pensar um pouco além dos 4 anos, que são o mínimo do curso, porque muitas vezes se tu quer ter algumas experiências mais extracurriculares, se tu quer fazer um estágio, alguma coisa, ter em mente que às vezes dá para prolongar um pouco o curso e fazer as cadeiras com um pouco mais de cuidado, até para cuidar em relação a, tipo, o equilíbrio entre a tua vida pessoal, a tua vida profissional e a tua vida acadêmica. Eu acho que é bem importante ter essa noção e sempre prezar por tentar o máximo possível, tentar manter o equilíbrio e tentar realmente não, por exemplo, tô com 10 cadeiras no semestre, tentar fazer um estágio e colocar tudo junto, porque realmente fica muito pesado e realmente acaba que tu não consegue aproveitar tantas experiências. Então, às vezes é melhor, tipo, deixar algumas cadeiras para depois e acabar prolongando um pouco o curso e assim conseguir aproveitar as experiências e às vezes não só por a parte relacionada a conhecimento, mas também em relação à parte monetária, se a pessoa precisa se manter e tudo mais. Então, acho que é uma boa dica para deixar. Eu acho que tu trouxe um ponto muito importante, né, para ficar ligado de certa maneira, para também saber criar esse equilíbrio, para também poder aproveitar o máximo que consegue, também permanecer de certa maneira com maior concentração, e também não pegar tão pesado consigo mesmo, né? Então, e aos poucos às vezes é melhor do que querer do que fazer tudo muito rápido, que acaba que tu perde um pouquinho da tua concentração, perde um pouquinho do teu gás e não consegue assimilar todas as informações e acaba que realmente vai ficar muito pesado, né? Como a Ju nos trouxe. E Ju, mais uma coisa que eu estava pensando enquanto tu estava comentando, quais são os pontos positivos e os pontos negativos que tu considera sobre cursar infobiomédica? Boa pergunta. Eu acho que em relação a pontos positivos, eu acho que é um curso muito desafiador, assim, em relação à área. E eu acho que, por isso, pra mim, ele é muito interessante e realmente é uma área que eu tenho carinho. E realmente é algo que eu quero continuar tendo algum tipo de contato, assim, depois da formação. Porque acaba que tu vê de uma forma mais aprofundada a aplicação da informática na área da saúde, nas áreas biológicas. E então, tu acaba vendo uns conceitos mais avançados, coisas que é um pouco difícil de abstrair quando tu está num curso que não tem essas duas áreas envolvidas. Então, é algo que eu gosto bastante. E acaba que, realmente, por ele ser multidisciplinar, a gente tem contato com as diferentes áreas e a gente acaba conhecendo profissionais de diferentes áreas que estão tanto fazendo curso quanto estão em outros cursos ali da UFSPA. E acaba que tem muito essa troca de conhecimento, eu gosto bastante disso. E acho que se eu fosse pensar em pontos negativos, eu pensaria realmente em relação a oportunidades dentro do Brasil, em relação à parte mais de bioinformática, que nem o Negrini falou, em relação a investimento e coisas do tipo, que do momento acaba sendo algo difícil, assim, em relação a isso. E também em relação a carga horária, eu acredito que é um pouco extenso, assim, e que realmente fica complicado o período integral para as pessoas que têm interesse em, tipo, realizar um trabalho efetivo durante o momento que tu está fazendo as cadeiras do curso. Porque realmente, como as cadeiras iniciam muito cedo no período da tarde, acaba que isso se torna um empecilho. Mas acho que é isso. E quais seriam os pontos positivos e os negativos que tu pensa agora? Olha,
São bem semelhantes. Eu acho que os pontos positivos é que ele, para quem gosta, né, para quem tem esse interesse nas duas coisas, é um curso muito divertido. São muitas oportunidades, são poder juntar as duas coisas, poder resolver problemas biológicos utilizando a tecnologia é muito legal, é muito legal. Mas o ponto positivo e o ponto negativo é que é o curso, é um curso do futuro, né? É um curso do futuro, vai ser uma profissão do futuro. É muito ruim viver no presente com o curso do futuro, né? Então a gente não tem muitas oportunidades às vezes, né? A área, o momento que a gente está, enfim, para quem vai para a bioinformática, acaba sendo muito limitado. É dentro do Brasil, sim, fora do Brasil nem tanto, né? Mas aí já são outras dificuldades para se inserir. Então, acho que esse é o ponto negativo, né? É um curso ainda novo, não só aqui, é novo no... Ele é mais antigo em outras áreas do Brasil, né? A gente tem um em São Paulo e um no Paraná, e nosso aqui, né? São só 3 cursos no Brasil inteiro. Então, acaba sendo difícil a gente mostrar o que é informática biomédica, por que precisa do informática biomédico nos locais de trabalho. Então, isso acaba sendo um ponto negativo também, né? Não ter tantas oportunidades de cara, mas é um curso muito interessante que, mesmo quem faz e no final não tem oportunidade, acaba conseguindo, né, oportunidades na área da TI mesmo, né? Na área da TI geral. São um profissional muito bem absorvido de toda forma. Então, acho que isso é bem positivo, na verdade. Então, vocês consideram para os alunos que estão chegando agora, eles precisam entender essa parte de que, de certa maneira, tem essas questões desafiadoras que estão interligadas com a questão de que é um curso novo, que ainda é uma área nova no Brasil, como vocês falaram, né? E ainda tem muito o que crescer, mas, como tu disse, é do futuro, mas isso implica que viver agora, no presente, complica, considerando que as oportunidades não estão tão não possuem tantas, né? E uma coisa que tu comentou que me chamou a atenção e que eu preciso perguntar, que tu comentou que é difícil daí, as pessoas entenderem a importância do curso. Então eu queria que tu explicasse um pouquinho mais pra gente como que tu vê a importância da informática biomédica. Bom, eu acho que depende da área, mas eu vejo o profissional, né, da informática e da médica, ele é um elo, né, em um determinado setor. Ele é entender um pouco dos dois lados, né, na área da saúde, abre portas e facilita caminhos, né, em diversos projetos. Então, a comunicação entre a parte mais técnica, entre o pessoal da saúde que não entende tanto, né, viabilizar esse contato, viabilizar as soluções, arquitetar essas soluções na área da saúde, eu acho que é, é um profissional que traz uma facilidade, né, para a área. E na área da bioinformática também. A bioinformática ela é historicamente feita por pessoa da biologia, mais recentemente a biotech, né, a biotech da URGS, por exemplo, tem uma ênfase na formação em bioinformática. Então ele é uma área com um background de ciências biológicas muito forte e que às vezes acaba não tendo a parte da programação não tão forte assim, né, de construir uma solução, um software, de pensar em biologia computacional alinhado com engenharia de software, com boas práticas de programação, pensar em ferramentas de bioinformática que sejam, né, utilizáveis, com mais usabilidade, que sejam robustas. Então isso é uma preocupação da área também. E o informática biomédico, ao entender, né, tanto da bioinformática, mesmo raiz da teoria da coisa e das boas práticas, né, de programação, de todas as técnicas de engenharia de software, interação humano-computador, ele acaba, né, podendo trazer um benefício, né, enorme assim, para essa área. Entendi. Tu tem alguma coisa a acrescentar, Ju? Eu acho que a Cris pontuou muito bem. Eu acho que realmente a definição do informático biomédico num contexto onde a gente precisa, a gente tem algum problema que a gente quer encontrar uma solução computacional
que seja voltado para a área da saúde é muito importante, porque realmente tem alguns conceitos, tem alguns padrões que precisam ser seguidos, tanto em relação à parte de segurança, quanto em relação à parte de nomenclatura, que são muito necessários de ser estudados e que acaba que o nosso curso acaba sendo um facilitador para que a gente consiga ter esse conhecimento. Então, a partir dele, ele acaba nos dando essa base e que a partir dela a gente consegue ir para esses casos mais complexos que se necessitam ser trabalhados. Certo. Então, para o pessoal que está nos assistindo, eu queria saber se alguém tem uma dúvida. Caso a gente não saiba responder, a gente vai sair correndo. Não, tô brincando. Caso a gente não saiba responder, a gente vai pegar a informação e trazer aqui para vocês em outro momento. Mas vou dar alguns segundos para vocês se manifestarem com as suas dúvidas. Bem difíceis para os nossos participantes. Tô brincando. Então, vou aguardar, né? Vamos aguardar, pessoal? Sim. Aguardando. E enquanto a gente aguarda, se alguém tem alguma pergunta pra gente, eu queria saber se vocês têm mais algum ponto que vocês acham que seria relevante a gente acrescentar nessa nossa roda de conversa, alguma questão que vocês não comentaram ainda, que seria importante avisar para quem está chegando, para os novos alunos. Tem algum tópico que seria... Eu acho que um ponto importante para os alunos que estão chegando agora é muito importante manter o contato com os veteranos, assim, nesse momento que a gente está no ensino remoto e que é muito complicado ter esse acolhimento dentro da universidade. Então, sempre procurem em relação a tanto o centro acadêmico quanto os outros alunos, porque muitas vezes nesse período de adaptação é um pouco difícil, ainda mais que a gente está falando de não só uma área, não é só tipo um curso voltado para a área da saúde ou um curso voltado só para computação, tem toda essa mescla, então acaba que algumas coisas ficam um pouco mais difíceis de se ter o aprendizado no início do curso e acaba que tendo o apoio dos outros alunos facilita bastante. Então, a medida que eu deixo é realmente para procurarem, assim, e sempre tentarem manter esse contato, porque eu acho que é bem importante. E realmente manter isso durante não só o começo do curso, mas durante o decorrer dele também, que acaba auxiliando na formação. Não temos perguntas, temos algo muito melhor do que isso. Temos parabenizações do William para vocês dois, por representarem muito bem o curso. Não poderíamos terminar de uma forma melhor, senão com um momento que as pessoas estão agradecendo vocês por terem participado. Eu também agradeço muito por terem participado aqui com a gente, né? Por terem compartilhado um pouquinho para a gente entender um pouquinho mais do curso de vocês e para conhecer um pouquinho da jornada de vocês como estudantes também, né? E conversar com o pessoal sobre essas questões que são super importantes. Vocês trouxeram tópicos muito relevantes para os alunos que estão chegando, para os alunos também que já estão há mais tempo no curso. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite, fiquem bem. Só tenho uma grande dúvida que eu mesma vou ter que descobrir agora como que salva uma live. Se alguém souber, me diga. Tá? Eu peço. Tem que chamar o pessoal da informática. Momento. Que eu saiba, acredito que sempre que ela fecha antes de dar 1 hora, ele já aparece depois que finaliza a live pra salvar. Já vai aparecer aqui pra eu salvar. Acredito que sim. Se alguém estiver aí assistindo e tiver uma opinião diferente da minha e tiver mais conhecimento, por favor. Por favor, se manifeste. Blogueiros, por favor, cadê vocês? Não temos nenhum blogueiro presente. Não, tudo bem. Então, é isso, né, pessoal? Muito obrigada. Fiquem bem. Boa noite pra vocês. Tchau. Boa noite, tchau, pessoal. Obrigado também. Tchau, tchau.